bom dia a todos. Nessa sexta-feira do Sextou com Livros, eu vou apresentar para vocês um livro que eu gosto muito. O título é interessantíssimo, chama Tudo que você precisou desaprender para virar um idiota. Isso mesmo, o título é esse mesmo, Tudo que você precisou desaprender para virar um idiota. Faz alusão, né, obviamente, a um livro de um pseudo-filósofo, que eu não vou nem dizer o nome aqui, uma idiotice dessa eu não vou colocar aqui, mas vou comentar esse livro que eu ganhei de um grande amigo no início dessa pandemia. E ele comprou, né, no site e me mandou e nem disse quem era. Eu procurei depois e quero agradecer nesse vídeo de hoje também. Esse livro foi produzido pelo pessoal do site, né, da Meteoro. Eu vou colocar aqui o site que vale a pena fazer a propaganda desse livro. Esse livro eu gostei tanto que assim que eu terminei de ler, e ele é tão atual, gente, tão atual, tão desmistificador de toda essa confusão que a gente está vendo no nosso país e no mundo já há alguns anos, que eu resolvi comprar umas 2 ou 3 levas dele. Eu acho que eu comprei mais de 10 livros e mandar para os meus amigos, né, mais chegados, e mandar para os meus familiares. Então, esse livro, primeiro ele é escrito em forma de 24 capítulos, bem pequenos, bem objetivos e cada um extremamente bem fundamentado. Então é uma pesquisa muito bem feita. E o final de cada capítulo, que eu achei extremamente inusitado, ele fala não só de bibliografias específicas daquele assunto, daquele capítulo, mas ele coloca também vídeos, sugestões de vídeos, né, de filmes, de documentários, e também na maioria dos capítulos ele coloca sugestões de games. Então, para quem gosta de game, né, ou é mais jovem, até isso é interessante. Os temas que ele coloca aqui, eu vou dar uma lidazinha só nos temas rápido e comentar o último capítulo, porque não tinha como eu não comentar esse último capítulo, né? Vocês vão ver por quê. Então, assim, só para vocês terem uma ideia do que é que ele trata, né? Do que é que se trata esse livro, né? E quais são os assuntos que eles tratam nesse livro. O capítulo 1 ele fala de teorias conspiratórias, são irrefutáveis, mas isso não as torna verdadeiras. E outra coisa, ao início de cada capítulo, vou botar uma amostrazinha aqui, eles colocam o que é uma frasezinha ficção, o que é ficção, e uma frase realidade, o que é a realidade a respeito de cada um desses capítulos que eu estou colocando para vocês. No segundo ele fala, globalismo não existe. No capítulo 3, a religião biônica mundial não ameaça a moral judaico-cristã. Capítulo 4, o medo do marxismo cultural é uma invenção nazista. Capítulo 5, Gramsci nunca foi maquiavélico. Capítulo 6, direitos humanos não são uma ferramenta de dominação global. Capítulo 7, politicamente correto é coisa da direita. Capítulo 8, Obama não é um agente da KGB. Capítulo 9, Martin Luther King Jr. não era um anticomunista. Capítulo 10, nada na psicologia nos recomenda um sistema de castas. Capítulo 11, Freud não defende o incesto. Capítulo 12, ideologia de gênero, não. Estudos de gênero, sim. Capítulo 13, todo homofóbico vive em um mundo salvo por um membro da comunidade LGBTQI+. Capítulo 14, não há sociedade livre de drogas. Capítulo 15, o método científico é uma conquista a ser celebrada. Capítulo 16, vacinas são seguras, tão atual essa, hein? Capítulo 17, a Terra não é plana, e mais, ela gira em torno do Sol. Lembra aquele vídeo que eu fiz sobre Eratóstenes, né? Há 200 anos antes de Cristo. Capítulo 18, a humanidade não pode queimar petróleo indefinidamente. Capítulo 19, não há razão para duvidar das mudanças climáticas. Capítulo 20, a escravidão existiu e suas consequências são sentidas no presente. Capítulo 21, o Foro de São Paulo jamais foi uma organização secreta. Capítulo 22, a Lei Rouanet não é uma mamata. Capítulo 23, universidades públicas produzem pesquisa, muita pesquisa. E o capítulo 24, eles fecham com homenagem a Paulinho, né? É exatamente esse. Paulo Freire não doutrinou ninguém. E é sobre esse capítulo 24 que eu quero encerrar esse vídeo e fazer um pequeno comentário sobre o prefácio, que eu acho que vale a pena. Então, nesse capítulo 24, que é dedicado a Paulo Freire, a ficção que eles colocam, né, no início do capítulo é assim: Paulo Freire é culpado pelos péssimos resultados da educação brasileira. A realidade:
O Brasil é culpado por nunca ter levado Paulo Freire suficientemente a sério. Não vou ler esse capítulo, obviamente, mas vou ler 2 trechozinhos que eu acho que vale como recado para muita gente, principalmente esses jovens de hoje, principalmente aqueles totalmente equivocados sobre a nossa realidade e em especial com relação a Paulo Freire. No início, logo, o pessoal da Meteoro coloca assim, ó: se você nega o valor de uma obra que não conhece, muita gente não lê Paulo Freire e nega Paulo Freire, né? Só porque foi ensinado a ver no autor dessa obra um doutrinador sem escrúpulos, sentimos muito. Esse é um sinal de que você já foi doutrinado. Não há jeito fácil, brando e carinhoso de dizer, mas é necessário que se diga, mesmo assim, você já foi doutrinado. E, fechando, Paulo Freire, ao nos conscientizar da importância da liberdade do aluno, se contrapõe de maneira frontal a todo esse processo. Então, gente, só fechando mesmo, a respeito só do prefácio, ele faz uma pequena crítica, né? Quem sou eu para fazer crítica um pessoal que faz um livro desse, tão bonito, tão bom e tão atual. Mas é no prefácio, que eles não chamam de prefácio, mas a gente percebe que é prefácio, né? O nome do prefácio é muito bacana e a direção que eles fazem lá, a explicação, também é muito boa e muito profunda. Chama, antes de tudo, né, vírgula, o idiota. Ele explica quem é o idiota. Só que ele gasta 40 páginas para isso. Aí é brabo, né? O prefácio ficou um pouquinho longo, mas esse livro é tão bom que você pode até pular o prefácio e ler cada capítulo separadamente. Não há essa sequência, não há necessidade, uma sequência cronológica para você ler os capítulos desse livro. Então a única crítica que eu faço é essa questão do prefácio, que me recorda outros livros que eu tenho lido também, que, por exemplo, coloca apresentação, prefácio, agradecimento, introdução, tudo no início. Isso aí, gente, é uma coisa que não é muito legal, né? Tem pessoas que fazem, inclusive, livro com 3 prefácios, quer dizer, aí é danado, né? É uma crítica, mas é minha, né? Aí, cada um tem sua opinião a respeito de livro, respeito se quiser botar 10 prefácios no livro, se quiser fazer igual a galera fez aqui, botar 40 páginas no prefácio, não tem problema, mas eu acho que isso não é muito legal para um livro, né? E só para fechar mesmo, como é sexta-feira, contar uma anedota que a minha família conhece, mas é verídica. A gente tem uma tia de Recife, já falecida há muitos anos, irmã da minha mãe, a tia Elba, que a gente chamava de Elbinha. Ela não era uma chegada a ler muitos livros, não. A minha mãe lia muito mais que ela. Mas, assim, ela estava lendo um livro certa vez, isso faz muitos anos, eu era praticamente adolescente, meus irmãos mais velhos até contam, que ela estava lendo, e aí chegou a hora e falou pra gente assim: rapaz, vocês já viram que interessante os livros? Que o doutor Prefácio, ele escreve todos os livros no começo do livro. Então ela achava que o prefácio era alguém chamado de doutor Prefácio. Então ficou essa anedota aí na família. Um bom dia para todos, muito obrigado por terem visto esse vídeo até aqui. Por favor, comentem o que desejarem, curtam o vídeo, né? Se inscrevam no canal se não tiver inscrito. E coloque o sininho para receber as novidades.